Olha, nós chegamos até você, mais uma vez, através da TV Grandourados, com o programa Andando com Cristo, para levarmos a palavra de Deus até o seu lar, até a sua família, e podermos, assim, compartilhar o amor de Deus com você, o amor de Deus com a sua casa. O programa Andando com Cristo, que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, é um programa também que compartilha a palavra de Deus com os nossos ouvintes. Não temos aqui objetivos de grandes propagandas, divulgações, senão a divulgação única e exclusiva do Evangelho, da palavra de Deus. Também gostamos de convidar você e a sua família para participar dos nossos cultos, onde a palavra de Deus continua sendo pregada. O programa aqui é apenas uma amostra, é tão rápido, é uma mensagem tão objetiva, tão curta, que chega até o seu lar. Mas ali na igreja nós temos tempo maior e espaço maior para falarmos a palavra de Deus e comunicarmos o amor de Deus e compartilharmos juntos, adorarmos ao nosso Deus, Criador e Salvador. Enfim, é sempre bom ter um espaço assim para juntos adorarmos ao Senhor. É por isso que nós sempre convidamos você e a sua família para estar conosco nas nossas programações. O programa Andando com Cristo hoje, além da proclamação da palavra de Deus, nós vamos também mostrar algumas parte das inaugurações do nosso salão social e das comemorações dos 65 anos da igreja que aconteceu neste final de semana passado. Então você não saia daí, nós vamos para aquele intervalo e voltamos em seguida para lermos e meditarmos com você na palavra do nosso Deus, tá bom? Não saia daí. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós hoje vamos compartilhar com você uma parte final do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, quando nós estudamos a história dos evangelhos, nós vemos que foi o primeiro evangelho a ser escrito.
Todos os eruditos concordam que Mateus, Lucas e João foram escritos a partir das narrativas do Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? João Marcos, como aparece no Novo Testamento, era um filho de uma viúva, uma mulher rica, abastada, e João Marcos tem algumas narrativas da presença dele durante o ministério de Jesus. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi um dos companheiros de Paulo, e quando as lutas da primeira viagem missionária apertaram, ele então retorna, foi Paulo, juntamente com João Marcos e Barnabé. Aliás, Barnabé que foi, e Paulo e João Marcos foi com ele. E na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar novamente João Marcos, que era seu primo, e Paulo não consentiu, de forma que eles não foram juntos. Paulo então levou Silas na segunda viagem missionária. João Marcos, que não mais acompanhou Paulo, passou a acompanhar Pedro, o apóstolo. E essa narrativa do Evangelho de Marcos, na verdade, são os sermões que Marcos ouviu de Pedro. Então, o relato apostólico aqui é de Pedro e o registro é de Marcos. Por isso que este evangelho é considerado aí o primeiro evangelho e, a partir dele, os demais evangelhos foram escritos. E o Evangelho de Marcos, ele conclui mostrando não só a narrativa da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, mas também com a grande ordem que nós chamamos a grande comissão que Jesus deu à igreja. Quando diz assim, a partir do versículo 14 do capítulo 16, finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado em Jerusalém. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes será mal, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentado à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse texto é importante para nós por vários motivos. Primeiro, pela narrativa que faz das últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão aos céus. Segundo o registro de Marcos, Jesus, tendo chegado a este momento, ele despede dos seus discípulos e dá a eles uma grande ordem. E esta ordem, ela não vem senão depois de Jesus dar a eles uma admoestação. A admoestação, quando Jesus aparece entre eles, Jesus censurou a incredulidade daqueles discípulos, porque alguns dos que estavam ali, dentre eles Tomé, não creram na ressurreição de Jesus de imediato, apenas com a notícia dos seus companheiros de apostolado. Não creram imediatamente na ressurreição de Cristo. E Jesus então censurou a incredulidade deles. Jesus sempre censurou a incredulidade das pessoas que estavam à sua volta, e ele continua censurando a incredulidade daqueles que desejam segui-lo, mas seguir ao seu jeito, ao seu modo, cada um ao seu bel prazer, sem uma atenção às Escrituras, sem guiar a sua fé, a sua caminhada pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, e tentar cada um trilhar o seu próprio caminho.
Nós vivemos um tempo tão forte do humanismo que as pessoas falam, não, você tem que seguir o seu coração, você tem que seguir os seus desejos, você tem que seguir a sua própria cabeça, você tem que olhar para dentro de você e seguir aquilo que o seu coração pede. Olha, não vá por esse caminho. A Bíblia diz, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O próprio Jesus, ele disse, olha, é do coração que brotam a inveja, os adultérios, é do coração que brota a maledicência, é do coração que brota tanta coisa perniciosa. Cuidado com o seu coração. E Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do seu coração podem proceder também as fontes da vida, de forma que muitos ficam enganosos, ou enganados, ou confusos. O que eu sigo? Siga a palavra de Deus, aqui não tem engano. Todas as vezes que eu tentei seguir o meu próprio coração, eu confesso que não fui bem sucedido. Um coração alheio a Deus, um coração fora das Escrituras, é um coração inclinado a si mesmo, é inclinado à sua própria queda, à sua própria destruição. É por isso que o profeta diz, enganoso é o coração, ele é corrupto. Quem o conhecerá? Como que nós vamos conhecer o coração do outro se não conhecemos o nosso próprio coração? Então Jesus censura aqui a incredulidade daqueles discípulos. E ele continua censurando a nossa incredulidade. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Você já se deparou com o Evangelho? Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e de prática, mas o seu coração continua na incredulidade, na dureza, na cegueira. Então, Jesus continua censurando a incredulidade do nosso coração. Outros momentos, até mesmo quando deveríamos já sermos mais confiantes no Senhor, depositar nele a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, mas ainda ficamos cheios de reservas. Queremos ver um milagre para crer. Só podemos crer se vermos uma operação sobrenatural diante dos nossos olhos. Isso é tudo símbolo, fruto da incredulidade no nosso coração. Uma certa feita, Jesus chama um homem, e que Jesus contrasta um homem que havia aproximado dele, e ele disse assim, Senhor, vamos, antes que meu filho morra. E Jesus falou assim, se você não ver um milagre, de forma alguma você pode crer nas minhas palavras, vá, teu filho vive. E a Bíblia diz então, está em João, que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então Jesus questiona a sua fé. Se você não ver um milagre, você não pode crer. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E quando aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu, é o modelo do que Jesus espera de nós. Não precisar de ver para crer, porque a máxima do Evangelho não é tem que ver para crer, não. A máxima do Evangelho é assim, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então Jesus censura a incredulidade daqueles apóstolos que não tinham dado crédito aos que tinham visto o Cristo já ressurreto, a Jesus Cristo já ressurreto dentre os mortos. Após censurar a incredulidade deles, então Jesus lhes dá uma ordem. E a ordem é preciosa. Ela não é somente para os apóstolos no primeiro século, para a igreja no primeiro século, mas é para nós hoje, para a igreja nos nossos dias, em cada geração. Geração em geração, esta ordem de Jesus continua soando nos nossos ouvidos, fazendo eco na nossa alma. E a ordem é clara, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O grande dever da igreja é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso os esforços da igreja, não só de pregar o Evangelho aqui na TV Grandourados,
aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, mas também fora do Brasil. A nossa igreja, eu posso falar do que sei da nossa denominação, nós hoje temos missionários espalhados pelos mais diversos países do mundo, até mesmo países onde as portas estão cerradas ao Evangelho. Nós temos missionários ali, infiltrados ali, pregando o Evangelho, arriscando a sua própria vida. Nós temos missionários em países mais tranquilos, pregando ali, mas que não ainda fechado na sua incredulidade. Há países fechados pelo seu governo e há países fechados pela sua incredulidade ao Evangelho. E temos missionários em todos os lugares pregando, anunciando, proclamando o Evangelho. A igreja pregando, crianças pregando, adultos, senhores, todos pregando, porque a ordem de Jesus não é para pastor, não é para padre, não é para evangelistas. A ordem de Jesus é para toda a igreja. A ordem de Jesus é para todo aquele que se professa cristão, que professa que crê no seu nome. Ele disse: ide. E de quem? Todos os seus discípulos, todos os que creem nele, todos os que professam o seu nome. Ide para onde? Ele disse: ide por todo mundo. Ah, eu não posso, todo mundo, deixa eu entender esse todo mundo. Eu vou pegar então o mapa mundi, vou olhar todos os continentes e vou dizer, estrategicamente, vou pôr um grupo de missionário aqui, aqui e ali, e num eco nós vamos pregar a todo mundo. Muito mais do que isso, também isto, mas muito mais do que isto, todo mundo significa que nós não podemos escolher aqui dentro da nossa cidade de Dourados uma classe social para nós pregarmos o Evangelho. Eu vou pregar só para a classe mais pobre, ou só para a classe mais rica, ou só para o branco, o negro, só para o europeu, para o índio. Não, todo mundo, toda raça, toda tribo, todos os povos, todas as nações, o Evangelho é proclamado. O Evangelho é puro e simples. O Evangelho é que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é que Jesus Cristo morreu para te salvar. O Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é que Cristo fez um sacrifício na cruz eficaz, ofereceu a si mesmo no nosso lugar, e o Espírito Santo vai chamando os eleitos e aplicando neles esta obra redentora de Jesus Cristo para a salvação eterna. O Evangelho, ele é anunciado pela igreja de uma forma geral. Ide por todo mundo, prega a toda criatura. A igreja não pode escolher a quem pregar, mesmo sabendo que o Espírito Santo vai fazer um chamado eficaz no coração do eleito para que ele se converta e venha a Cristo e seja salvo. A igreja tem que fazer o chamado geral do Evangelho e o Espírito Santo é quem faz aquele chamamento especial do Evangelho. Mas a ordem aqui é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.
Drogaria Auxiliadora. Há mais de 30 anos, oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos hoje falando sobre a ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitos, quando esbarram aqui neste texto, acabam olhando para estes sinais onde acompanhar aos que creem e esquece do ide e pregai. Mas depois Jesus fala assim, estes sinais onde acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma causa mortífera beberem, ou alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E naqueles em quem impuserem as mãos, os enfermos ficarão curados. Realmente, a igreja, ela, quando você vê olha as páginas do Novo Testamento, você vê que a igreja, imediatamente após o mandato de Jesus, ela saiu e todos esses sinais foram parte efetiva da implantação do Evangelho, do início do Evangelho, e os apóstolos realmente fizeram todas essas coisas. Expeliram demônios, falaram novas línguas, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, falaram pelo menos 14 idiomas ali das nações representadas, mostrando a universalidade do Evangelho. Atos 28 registra Paulo chegando na ilha de Malta, onde o navio ficou, onde o naufrágio os levou até ali. E ali, quando acendendo fogo, ele toca, pegar os gravetos, uma víbora, uma cobra vem e morde, e todos esperavam a sua morte. Alguns falavam, esse homem, ele é amaldiçoado por Deus, porque escapou da tempestade no mar, e quando chega aqui na ilha, uma cobra morde para que ele morra, e quando ele não teve nada com ele, não inchou, não deu dor de cabeça, não deu nenhuma reação, eles mudaram de opinião. Esse homem é um Deus, a cobra mordeu nele, ele não morreu. Então, todos esses sinais acompanharam a igreja e todos os momentos que foram necessários à pregação do Evangelho se fizeram presentes. O que eles não podem ser para nós hoje é um critério obrigatório para pregarmos o Evangelho. Todos esses sinais estão visivelmente cumpridos nas páginas da Bíblia e enquanto foram necessários, Deus usou deles. Agora, o que Ele nos mandou e que prevalece é preguide e pregai o Evangelho a toda criatura. E todas as vezes que Deus achar que há necessidade, Ele fará isto e muito mais do que isto pela pregação do Evangelho. O que nós não podemos perder é o foco de que anunciar o Evangelho é chamar os homens ao arrependimento, ao novo nascimento,
e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é nós pegarmos uma serpente para a praça e ficar fazendo espetáculo com ela ali ou com qualquer outro sinais destes aqui. Outra norma do texto aqui que nós precisamos de explicar é quando ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Aqui está o grande anúncio do Evangelho. Aqui está a grande eficácia do Evangelho. Quem crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, receber uma nova vida, aquela graça interna do chamado do Espírito Santo no seu coração, ele deve ser batizado imediatamente. E aqui nós entendemos uma divisão entre este anúncio do Evangelho. Aqueles filhos que nascem dentro dos nossos lares, eles devem receber logo o sinal da aliança. Ah, pastor, como vai batizar um bebê? Ele não crê. Ele não crê e exatamente como no Antigo Testamento, na circuncisão, os filhos da aliança ainda eram pequenininhos quando recebiam o sinal da aliança. Agora aqui se fala ao adulto, aquele a quem o Evangelho está chegando agora, aquele que não nasceu dentro de uma aliança com Deus. Ele precisa de crer e ser batizado. Primeiro ele precisa de professar a fé no Deus de Abraão, para depois ele receber o sinal do batismo, o sinal da aliança com Deus e entrar na aliança com Deus. Agora, o detalhe maior aqui desse texto não é essa fórmula do batismo, mas o detalhe maior aqui do texto é diz: quem porém crer será salvo, quem porém não crer já está condenado. Por que Jesus censurou a incredulidade daqueles apóstolos? Porque quem não crer já está condenado. Todas as vezes que você ouve o Evangelho e não crer no Evangelho, você está amontoando brasas vivas sobre a sua própria cabeça. Todo aquele que crer é salvo, todo aquele que não crê já é condenado. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos salvação para o que crê e condenação para aquele que não crê. A palavra nunca volta vazia. Nós vamos para um intervalo e depois voltamos para as conclusões aqui do programa Andando com Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós voltamos aqui nas conclusões do programa Andando com Cristo e reservamos um quadro aqui especial na conclusão para mostrar a nova obra do Salão Social da Igreja, construído e inaugurado agora no fim de semana do dia 21 de maio. Esse salão social que você está vendo aí,
ele foi construído com muito carinho pela igreja para acolher as suas famílias, um tempo de comunhão, um tempo de reunirmos as nossas famílias para usufruir da comunhão do corpo de Cristo para os nossos momentos sociais, para também palestras. Vamos colocar esse salão no tempo certo, à disposição também da nossa sociedade douradense. Esse salão foi construído e está sendo construído há 2 anos. Foi uma obra pesada, uma obra grande. A última grande obra que a nossa igreja havia construído foi no ano de 1958, quando o reverendo Marion Seidestricker, juntamente com a comunidade local, construiu o templo da igreja. Este salão é uma segunda página da nossa história muito importante. É um salão grande, a obra toda com a cozinha, a área de serviço, ficou com mais de 500 metros quadrados. É uma obra realmente muito preciosa. E tivemos ali a presença de toda a nossa comunidade local, com nossos convidados. Tivemos a oportunidade ali de inaugurar com todas as famílias da igreja aquele salão. E um dos irmãos que grandemente lutou por esta obra e administrou grande parte dela conosco foi nosso irmão presbítero Laércio Arruda, falecido há poucos dias, ainda neste mês de maio, e a sua esposa, dona Sônia Arruda, é quem nos acompanha aí no descerramento da placa de inauguração do salão. Após este momento precioso ali da inauguração da placa, tivemos a participação da Comissão Executiva do Presbitério de Dourados, reverendo Isaías, que é o secretário executivo, eu sou o presidente, há outros elementos da mesa, como o reverendo Melquisedeque, estiveram ali conosco, e após o momento ali de oração, a igreja foi toda convidada a participar de um coquetel, um momento agradável, como vocês estão vendo aí, da comunhão do povo de Deus. Faça-nos uma visita, venha conhecer mais a nossa igreja e as instalações que estão ali, prontas para servir e acolher você e a sua família. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Interesse ou favor, mistério, expressão. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome pelos 65 anos do aniversário da nossa igreja, pela disposição do Teu povo de seguir firme, atendendo o ide de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, nós sabemos que nós não podemos inventar um evangelho para ser pregado. O evangelho é o evangelho da Tua graça, do Teu amor. É o evangelho que salva todo aquele que crê,
e que condena todo aquele que permanece na sua incredulidade. Portanto, não haja entre nós nenhum coração de incredulidade, mas ouvindo o Evangelho, que os nossos corações se rendam a Ti. Obrigado também pela obra do nosso salão, aumentando, ampliando o nosso espaço para acolhermos